Salve, salve galera! Alegria, alegria! Que maravilha estar aqui conversando com vocês através dessa tela, desse metaverso. Afinal, eu estou aqui no Centro de Referência da Juventude presencialmente, de corpo físico, mas a minha imagem é transmitida até vocês de forma digital, online, com o objetivo de provocar reflexões internas e ações práticas que vão impactar a vida das pessoas de forma presencial, mas que depois podem se desdobrar novamente em movimentos e intervenções digitais. Meu Deus, quanta transformação digital! Olha, eu vou falar pra vocês, hein? É muita piração esse negócio. Todo esse fluxo do digital, presencial, híbrido, transversal, metaverso, tem até uma ligação com o tema que a gente vai falar hoje, que é... Tchan, 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 tchan! Eu vou falar depois dos comerciais. Tô zoando, pô. Pô, pode? Pô, acho que não pode. Só tira esse efeito aí, por favor, que eu vou falar pra galera agora. Então, pessoal, é o seguinte, esse é o projeto Educação e Direitos Humanos do Governo do Estado do Espírito Santo e realizado pela Secretaria de Direitos Humanos. E hoje nós vamos falar sobre saúde na juventude e a saúde mental faz parte desse rolê. Além disso, questões como violência, questões do abuso do álcool e outras drogas e como devemos cuidar da nossa saúde. Enfim, é muita coisa importante que a gente vai trazer aqui agora para vocês. Então, bora nessa? Se prepara, porque o nosso programa começa agora! Roda a vinheta, DJ! Os jovens são sinônimos de saúde, vitalidade, atividade física e alto astral! Só que não, né? Não dá pra gente simplesmente querer enquadrar toda a juventude dentro de um padrão tão segmentado e limitado. São considerados como jovens toda pessoa com idade entre 15 e 29 anos. Então só por aí você já percebe a abrangência de perfis que atravessam essa classificação etária. Então não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, dizer que jovem é tudo igual. E quando o assunto é a saúde dessa juventude, a atenção tem que ser ainda mais especial. Porque aqui no Brasil nós já temos o SUS, que garante em lei o acesso a atendimentos médicos e procedimentos gratuitos a toda a população. Mas só que o jovem possui questões específicas que precisam de um olhar especial. Afinal, é um público que está na construção e formação das ideias e conceitos. E em certos aspectos se encontram vulneráveis. E para a gente entender mais sobre isso, nós convidamos o Pablo Rosa. Ele vai trocar uma ideia com a gente e explicar um pouco mais sobre esse assunto. Bora ouvir? É com você, fala tu, Pablo! A Política Nacional de Atenção Integral, a jovens e adolescentes, ela, em alguma medida, ela decorre de orientações que vão se fundamentar nos princípios do Sistema Único de Saúde, que são a integralidade, a universalidade e a equidade. Diante disso, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele vai partir da ideia de que a concepção de saúde fundamentada apenas no corpo, portanto uma abordagem apenas fisiológica, ela é um tanto quanto limitada para pensar a saúde em termos mais amplos. Diante disso, ela vai oferecer a concepção de uma saúde entendida em termos biopsicossocial. Ou seja, entende a saúde fisiológica, sim, mas não apenas isso. Entende a saúde do ponto de vista do contexto em que esse sujeito está inserido, e também a saúde mental desse sujeito. Diante disso, as políticas voltadas à atenção integral à saúde desses jovens vai perpassar também a possibilidade do oferecimento de cursos de formação, do oferecimento de contato com outros demais jovens e com o oferecimento de uma possibilidade desses jovens pensar um futuro, e pensar um futuro conduzido pela produção de si. A gente está vivendo um contexto de políticas que se afirmam pela unidade. Diante disso, como eu falei inicialmente, nós temos uma pluralidade de formas de ser jovem. Se eu imponho uma única modalidade, uma única forma de ser jovem, eu estou deixando escapar outras formas de exercer a juventude. Diante disso, a importância dessas políticas é justamente compreender essa pluralidade de modos de ser e de existir
e potencializar com que esse jovem encontre, né, a potência de vida sendo quem ele almeja ser, né? E o papel, né, do Estado nesse processo, através das políticas sociais, é justamente oferecer caminhos para que esse jovem possa se desenvolver, né, a partir de um princípio de autonomia e não de uma condução, de uma coerção, né, estabelecendo e definindo para esse jovem o caminho que ele deve trilhar. Então, pensar política social para a juventude é, primeiro, escutar esse jovem e, ao escutar esse jovem, pensar estratégias para conseguir lidar e oferecer a ele aquilo que ele busca, né, através da produção de políticas públicas. Pois é, pessoal, como vocês viram aí, tem diversas questões e atravessamentos nesse tema que a gente precisa de ter atenção, sobretudo com relação à prevenção. Assuntos que precisam ir para a sala de aula e também serem debatidos na sociedade. Por exemplo, a questão da gravidez na adolescência. Não é uma responsabilidade única e exclusiva da mulher. Então, parceiro, é o seguinte, se nascer um filho, a responsa é dos dois, tanto do homem quanto da mulher. Não tem essa de ficar botando a responsa só em cima das minas, não. Além disso, tem a questão do uso abusivo do álcool e de outras drogas, que é essencial que esse assunto seja tratado de forma educacional, informando, alertando, instruindo sobre os riscos do uso abusivo, não somente das drogas ilícitas, mas também das permitidas legalmente para consumo, como o álcool, cigarro, por exemplo. Só para você ter uma ideia, entre adolescentes com idade entre 12 e 18 anos, 60,5% disseram já ter consumido álcool. E os médicos da Sociedade Brasileira de Pediatria alertam que quanto mais cedo o uso, mais chance de desenvolver dependência do álcool. Pois é, pessoal, é muita gente e já deu para perceber que essa é uma questão importantíssima que precisa ser trabalhada desde a juventude. Mas para aprofundar o assunto, eu vou chamar novamente o Pablo para trazer o seu olhar diferenciado sobre esse assunto tão amplo e tão vasto que é a saúde da juventude. Bora nessa? Fala tu, Pablo! É de extrema importância, né, tratar de políticas referentes ao consumo abusivo de álcool e drogas, porque, de modo geral, é justamente na juventude que a gente vai ter as primeiras experiências com essas substâncias psicoativas, né? Diante dessa experiência, né, algumas pessoas desenvolvem alguns transtornos, outras não. Outras conseguem lidar com o consumo dessas drogas durante a sua vida, outros e outras abandonam esse consumo, né? Agora, as políticas voltadas à atenção de jovens que fazem uso abusivo de drogas, né, deve se dar principalmente através de políticas acolhedoras, e nesse sentido a gente teria os Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas, os chamados CAPS-AD, né, destinados justamente a fazer uma espécie de verificação, né, para lidar com o perfil do jovem no intuito de verificar qual o encaminhamento mais adequado para que esse jovem possa lidar com esse problema que ele está enfrentando. Diante disso, né, o CAPS-AD ele vai se colocar baseado nas políticas de redução de danos, né, e não abandonando também as políticas voltadas para o campo da abstinência, que geralmente são operadas a partir da lei dos 12 passos e conduzidas por comunidades terapêuticas. Um aspecto importante em relação à redução de danos, enquanto uma política pública, mas entender também o fato de que ela pode atuar numa dimensão mais pragmática, por exemplo, né? A gente pode pensar nas políticas de redução de danos, né, em relação ao uso do crack, por exemplo, né? Ou seja, a pessoa ela faz uso do crack e um uso compulsivo, ela não consegue controlar o uso do crack. E muitas vezes ela usa a maconha, só com a maconha ela não tem problema, o problema dela é quando ela usa o crack. Então ela começa a usar menos crack, mais maconha, e ela vai abandonando o uso da maconha e vai usando mais cigarro, tabaco, a nicotina, não porque faça menos mal, mas porque é mais aceito socialmente até que ela abandone, né? Existem as pesquisas mais precursoras no campo da redução de danos no Brasil, né, sobretudo aquelas realizadas pelo Centro de Terapia de Álcool e Drogas, o CETAD, lá da Universidade Federal da Bahia, apresentou dados inicialmente em relação ao uso da maconha na redução de danos do crack, por exemplo, né? E a gente pode pensar, a partir de que alguns autores e redutoras de danos chamam, né, de redução de danos sociais, por exemplo, né? Ou seja, eu estou num restaurante, eu tenho a possibilidade de comer um alimento que eu sei que é altamente processado, que vai fazer mal à minha saúde, e eu tenho a possibilidade de
comer uma salada orgânica, por exemplo, né? O prejuízo da salada orgânica é muito menor do que o alimento ultraprocessado, por exemplo. Então aqui eu estou tentando trazer alguns exemplos que a gente pode pensar redução de danos enquanto política pública e a gente pode também pensar redução de danos enquanto estratégias pragmáticas para as nossas vidas, por exemplo. Agora, pensando enquanto políticas públicas, sempre que você encontrar algum colega que esteja enfrentando um problema, né, referente ao uso compulsivo de drogas, é muito importante, né, encaminhar esse amigo, amiga, né, para que ele possa se destinar a um CAPS-AD e verificar a possibilidade, né, de aprender a lidar ou mesmo abandonar esse consumo que vez que ele traz prejuízo para suas vidas. Bom, pessoal, é sobre isso. E para finalizar, eu queria dar um destaque especial para a questão da saúde mental. Hoje as pessoas têm desencadeado crises de ansiedade e depressão cada vez mais cedo. E às vezes a gente não tem condição de lidar com isso sozinhos, com essas questões. Então, fico alerta para que a família, a escola e os amigos procurem sempre conversar e acolher quem está em sofrimento. Porque, segundo a OMS, a cada 3 segundos, uma pessoa está atentando contra a própria vida. 3 segundos, pessoal. Então vamos nos ajudar, entender que realmente não está fácil para ninguém viver nesse mundo com tantas revoluções internas e externas. Por isso a gente precisa ser mais gentil e acolhedor com a dor do outro. E é como disse Emicida na música Amarelo, resgatando aquela letra do Belchior que dizia: tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Bora pra luta, galera! E olha, para terminar esse nosso encontro, eu quero te lembrar de acessar o nosso site juventude.es.gov.br e também o nosso Insta, @juventude_es. Lá tem muitas informações para vocês e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Combinado? Eu te encontro numa próxima. Valeu!